Sejam bem-vindos a mais uma manhã devocional e hoje, um pouco mais tarde, vamos para o texto. Hoje nós estamos no terceiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, dando continuidade às nossas leituras, e tem sido muito importante para mim estar compartilhando esse tempo com vocês. Nem sempre eu consigo compartilhar esse tempo devocional com vocês, porque nem sempre eu consigo fazer ele nesse formato de manhã e com esse tempo, e nem sempre eu estou à vontade, eu sozinho, na verdade. Então, quando é possível, aqui estamos nós, ok? Hoje vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Capítulo, aparentemente é um capítulo mais curtinho, vai ser bênção. Vamos falar com Deus, agradecê-lo por estarmos aqui. Deixa eu ajustar essa câmera um pouco mais para trás, que ficou bom. Amém? Então, oremos. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, mais uma vez nos colocamos, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes e, ó Deus bendito, grandes promessas maravilhosíssimas, ó Pai, e tem trabalhado em nossas vidas, ajudado, ó Deus bendito, cada um de nós a superar os desafios, os obstáculos, a triunfar, a vencer nessa ó Deus bendito, nessa jornada diária que nós passamos, ó Deus bendito, aqui em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus bendito, porque o Senhor nos tem ajudado, ó Deus, e dado subsídios, dado, ó Deus bendito, alternativas, meios, ó Pai, para viver, ó Deus, em triunfo, viver em vitória, Deus bendito, vitoriosamente em Cristo, como diz a Tua palavra, dia após dia, ó Deus bendito, triunfando sobre tudo aquilo, ó Deus bendito, que tenta nos distrair, tenta nos afastar da Tua presença, Pai. O Senhor, ó Deus Santo e amado, tem nos ensinado diariamente, ó Deus, e cremos que o Senhor ainda tem muito a nos ensinar. E nós, ó Deus bendito, porque nós temos muito a aprender ainda, Pai. Muito obrigado, Deus bendito, por esta manhã devocional. Que o Senhor tome, ó Deus bendito, cada vida em Tuas mãos, tanto a minha quanto a de cada um que estará conectado, Deus, seja na transmissão ao vivo, seja numa oportunidade de assistir esse vídeo posteriormente no IGTV, no YouTube, qualquer outra mídia ou meio. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo aplique a Tua boa palavra a cada um de nós, segundo a Tua direção, segundo a necessidade de cada um dos Teus filhos, e que todos possamos crescer, todos venhamos a crescer através desse momento devocional, através da leitura e da meditação, a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje, seguindo aqui na nossa leitura, minha voz ainda está acordando, né? Eu não falei nada com ninguém até agora, então vocês são os primeiros com quem eu falo. Então você vai ver que minha voz ainda está mais grave, assim. Então, eu espero que esteja bem para todos ouvirem. E nós vamos então agora para o segundo livro, a segunda carta. Eita! Agora a gente está na segunda carta aos Coríntios e vamos para o terceiro capítulo. Né? Quem tem acompanhado aqui no Instagram, eu provavelmente devo dar uma enxugada no meu IGTV daqui a algum tempo, não sei quando, tá? Não sei se essa série de devocionais vai sair ou não, tá? Mas daqui a algum tempo eu provavelmente vou dar uma enxugada no Instagram e vou deixar só, provavelmente dessas séries que eu estou fazendo, eu já tinha comentado que eu ia deixar somente a primeira temporada, né, ou uma ou outra temporada, algo parecido, para sempre. O restante vão ser, como é que posso dizer,
vão ser... Gente, me ajuda. Temporárias, é isso, temporadas temporárias, né? Mas no YouTube, no meu canal do YouTube, elas vão estar lá por tempo indeterminado, tá? Então, se por acaso você está acompanhando aqui pelo IGTV e quiser migrar para o YouTube e acompanhar lá, seja livre. Então, entrando no texto, né, o capítulo 3, esse início do capítulo 3, ele é uma continuidade, é uma continuação do capítulo, no final do capítulo 2, quando ele está falando sobre o fato de que eles, assim como nós, né, são ministros da nova aliança. Então ele finaliza o capítulo 2 dizendo: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em Cristo, não, do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, os que estão perecendo, cheiros de morte, somos cheiros de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Ok? Então, e é isso o final do capítulo 2. Ele diz: não negociamos a palavra de Deus visando o lucro, antes falamos diante de Deus com sinceridade como homens enviados por Deus. E aí ele continua, e aí começa o capítulo 3. Ele diz: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês? Ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado não do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a nossa confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre seus corações. Um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem,
estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele começa complementando o texto, né, como a gente já leu aqui, o texto do capítulo 2, porque ele termina falando sobre a autoridade que eles têm de serem ministros do Evangelho, a autoridade que eles têm de serem ministros de uma nova aliança, e dizendo que eles eram o bom cheiro de Cristo. Ele diz isso, né? Na verdade, ele diz que era, nessa versão, né, o aroma de Cristo. Na versão mais tradicional, que é a Almeida, é que ele fala o bom cheiro de Cristo. Então aqui ele está falando, porque somos, para Deus, somos o aroma de Cristo. E aí ele começa a falar sobre isso, e dizendo que eles, falando a respeito do próprio ministério deles, né, que falavam com sinceridade, tudo, como homens enviados por Deus. E aí, no capítulo 3, nesse capítulo 3, logo no início, ele vem dizendo exatamente a continuidade disso, dizendo, será que a gente está se recomendando? Então, o apóstolo Paulo ele começa a desafiar. Por quê? A gente já falou aqui. Essa segunda carta aos Coríntios foi escrita também para confrontar, desafiar e refutar alguns falsos mestres que estavam colocando em descrédito a palavra do apóstolo Paulo, tá? E a palavra, o ministério e tudo mais. Então, o apóstolo Paulo, ele, vez por outra, ele vai reforçar o ministério de Deus na vida dele, nessa carta, e vai colocar alguns tipos de enquadramentos, de colocações, de perguntas, de desafios, para trazer clareza para o que ele estava falando e para a intenção com a qual ele escrevia o que ele estava falando, né, ali nessa carta. Porque se ele para no capítulo 2, aonde ele escreveu, né, do ministério dele, que ele era, né, que ele tinha sido enviado por Deus e tal, não sei o quê, esses falsos mestres podiam começar a dizer, mas isso daí é balela, esse cara aí já está querendo dizer que há alguma coisa de novo, querendo se recomendar de novo, e aí ele vai antecipando isso pela direção do Espírito. Ele já escreve, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Então, o apóstolo Paulo, ele, nesse texto que ele está escrevendo, ele tem sempre esse direcionamento do Espírito e esse cuidado de estar de estar não só escrevendo uma carta com um conteúdo específico sobre o tempo e a necessidade daqueles irmãos, como também usando a forma como ele escreve e as colocações que ele faz de maneira a dar uma resposta direta àqueles que estavam se levantando contra o ministério de Deus na vida dele. Tá? Então, ele faz isso com algumas perguntas nesse capítulo. Ele diz, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Primeiro. Depois ele diz, será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Então, ele está contrastando o ministério dele, um ministério sólido, um ministério, né, que, na verdade, ele vem falar logo em seguida, né, que a consolidação, a confirmação, a recomendação que ele tem do ministério que ele exercia, não precisava de uma carta de recomendação de ninguém, porque o trabalho que ele fez no Senhor era a própria carta de recomendação. E aí ele diz no versículo 3, do 2, aliás, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, porque eles davam testemunho da mudança que Cristo fez na vida deles através do ministério do apóstolo Paulo, porque foi o apóstolo Paulo que lançou as bases do evangelho ali na cidade de Corinto. Tá? Então, é basicamente isso que ele está dizendo.
que, a obra dele falava por ele. O apóstolo Paulo não precisava, o que ele quis dizer é: eu não preciso ficar me recomendando e dizendo que eu sou, quem eu sou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, por meras palavras. Por quê? Porque eu definitivamente tenho resultado, definitivamente eu tenho expressão concreta daquilo que Deus fez através de mim. E a vida de vocês, ele dizendo para os coríntios, a vida de vocês é a prova. Por quê? Porque ele não só trabalhou, como ganhou aqueles homens, ou boa parte daqueles homens, para Cristo, lançando os alicerces e fundamentando eles em Cristo. Ok? Então, ele diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. É isso aí. Então, vamos lá. Aqui é um ponto muito importante, somando o que ele falou antes e agora nesse capítulo 3, tem muita gente que fica querendo que terceiros valorizem, validem o que ele está fazendo em Cristo. Eu imagino que tenham pessoas que são sinceras, fazendo isso com sinceridade de coração, então realmente fazendo o seu melhor. Mas tem pessoas que são mal intencionadas, elas fazem as coisas e elas ficam querendo que pessoas, e às vezes mal intencionadas, como é que eu posso dizer? Eu acho que tem pessoas, quando a gente fala de pessoas mal intencionadas, eu acho que tem aquelas que são de fato guiadas por um desejo maligno, mas tem aquelas que são guiadas por um desejo egoísta, porque talvez tenha sido a única forma que elas foram ensinadas a viver. Então, assim, existem muitas pessoas, eu conheço, eu já conheci algumas, vou dizer que eu conheço, já conheci algumas pessoas que agiam dessa maneira, desejando uma validação externa, um reconhecimento externo, que alguém dissesse, respaldasse aquilo que ele está falando, está fazendo, queria convencer os outros de que era ou deixava de ser, que fazia ou deixava de fazer, quando na verdade, a sua obra, a nossa obra que deve falar. Eu lembro da história de Abel e Jesus, a palavra do Senhor dizendo já no Novo Testamento que o sangue de Abel fala até hoje. Ou seja, às vezes a gente está querendo que que as pessoas digam alguma coisa a nosso respeito, validem alguma coisa a nosso respeito, quando na verdade nós deveríamos estar preocupados em fazer aquilo que Deus está falando para nós fazermos, para que mesmo depois de nós sermos levados desse mundo, seja, por exemplo, com a nossa morte, o nosso arrebatamento, no dia do arrebatamento, não sei, acho que, não sei como é que vai ser aproveitado o nosso legado na Terra, porque aí já vai ter outro contexto e tudo mais. Mas o fato é que depois desse, como é que eu posso dizer? Depois desse Jesus branco, depois desse... lembrei. Fui falar de outra coisa, me distraí. Então, o fato é que na hora que a gente não estiver mais aqui, ficar só a nossa memória, o nosso nome, o nosso legado, é isso que vai falar. O que a gente fez? O que a gente construiu? Nada?
Então não vai falar nada. Muita coisa? Então vai falar muita coisa. Então, que os seus resultados em Cristo, a sua obra em Cristo, eu não estou falando só de produtividade, né? Tem até uma linha de pessoas que falam a respeito disso, falando que hoje em dia é muito valorizada a produtividade, e dentro do reino até, e pouco valorizado, né, a essência e tal, não sei o quê. Mas eu estou falando de produtividade de fruto, e no geral, não é só fruto de obras feitas, é fruto do Espírito, é comunhão, é relacionamento, é o que você está deixando de inspiração para outras pessoas. Então, os resultados que você produzir, o fruto que você produzir aqui na Terra, é que vai trazer a memória das pessoas. E é interessante que você pode olhar para uma árvore muito bonita, e por ela ser muito bonita, com flores muito bonitas, com folhas muito bonitas, e talvez até trazendo, né, exalando um cheiro muito agradável, um aroma muito agradável, você vai lembrar dessa árvore provavelmente, né, por um tempo. Pode ser que você lembre dela pelo resto da vida. Mas é muito diferente quando você, além de tudo isso, você colhe um fruto, prova daquele fruto e diz: que fruto é esse? Os frutos dirão exatamente o que a gente vai deixar de impacto, de marca na vida das pessoas. Aquelas coisas inesquecíveis. Qual é a experiência que você está proporcionando para as pessoas ao seu redor? O apóstolo Paulo está dizendo, dizendo para os coríntios, vocês são a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Será que nós hoje podemos dizer para alguém, ou a respeito de alguém, ou de um grupo de pessoas, que eles são a nossa carta de recomendação para as pessoas, conhecida e lida por todos? Será que existe alguém que a gente pode olhar e dizer, olha, a sua vida, o seu resultado é uma prova e uma demonstração e um testemunho a respeito do meu trabalho, a respeito de quem eu sou e do que eu estou fazendo. Esse é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que a nossa recomendação seja a transformação de vida gerada na vida de outras pessoas através do que Deus faz por meio de nós nessa terra. Isso é a consolidação do nosso ministério. Isso é a confirmação do nosso trabalho. Tá? E ele está dizendo isso. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tá? Então ele continua, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, aqui tem alguns pontos importantes a destacar. O primeiro ponto importante a destacar é que a nossa confiança deve estar alicerçada em Deus. Ele diz, temos a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Então, a nossa confiança diante de Deus deve estar bem alicerçada em Cristo, porque Ele é que nos dá o respaldo de fazer tudo. É Ele a quem devemos imitar. E aí ele diz, não possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, quando nós reconhecemos que o que nós fazemos ou deixamos de fazer é porque Deus nos capacita, a gente transfere não só a glória, mas o mérito para aquele que realmente o tem. Porque às vezes a gente esquece que
é Deus que faz. E sabe qual é o problema? Quando a gente chega em situações que a gente não sabe lidar, não sabe resolver, a gente trava. E trava porque simplesmente a gente achava que era a gente mesmo que estava fazendo. Agora, quando é Deus, e a gente reconhece que é Deus que faz, quando vem essas situações, a gente tem resposta de Deus para saber o que fazer. Tem resposta de Deus. Tá? Depois ele diz o seguinte, cadê? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto é muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Tem muita gente que é anti-estudo. Só dá para dizer que é anti-estudo, né? Que fica dizendo que não, porque a letra mata, o Espírito vivifica, para dar uma ideia de que nós não deveríamos estudar a palavra, que não deveríamos nos aplicar no Evangelho, estudar teologia, conhecer teologia e tudo mais. Por quê? Porque a letra mata, como se a letra que estivesse dizendo aqui era a letra dos estudos, né? Porque fala de pessoas letradas, né? Então confunde-se o sentido do que está sendo escrito aqui. Ele diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ele diz, é como se eles estivessem dizendo assim, não tem que estudar não, e fazer teologia, e fazer nada disso não, porque a pessoa acaba desviando, porque não entende, tem muita coisa, porque a letra mata. Letra mata, quem vivifica é o Espírito. Então tem que ficar na dispensação do Espírito. O Espírito Santo vai revelar tudo e tal. A Bíblia, a gente costuma dizer que a Bíblia fala, né, Jesus dizendo que o Espírito vos fará lembrar. Lembrar de quê, se você não leu nada? Se você não estudou, né? Então, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se aplicar. O Espírito Santo ele vai agir aonde a gente não tem capacidade para agir. Aquilo que nós não podemos fazer, ele faz por nós. E é em nós. Mas fora isso, ele espera que nós façamos a nossa parte. Você vai olhar a vida do apóstolo Paulo, ele estava sempre lendo. Ele, quando estava em prisões, ele pedia para as pessoas levarem as porções, né, os livros, os rolos, ou seja, a porção da palavra de Deus que eles tinham naquela época, entendeu? Então, o Isaac acordou. Tá chamando aí. Ele está no berço. Então, assim, o que acontece? Quando ele fala que a letra mata, é porque ele está se referindo ao contexto que está escrito aqui. E isso é o problema. Sabe o que mata? Para essas pessoas que ficam dizendo que não tem que estudar, porque a letra mata, na verdade o que mata é a falta da letra. O que está matando essas pessoas é a falta da letra, ou seja, do conhecimento. E eu estou dizendo dessas letras aqui, as sagradas letras, as sagradas escrituras, porque a palavra de Deus diz que o meu povo erra e é destruído por falta de conhecimento. Tá? Então, essa galera que fica dizendo que a letra mata, está entendendo, está faltando hermenêutica. E hermenêutica se aprende estudando. O que é hermenêutica, pastor Felipe? Hermenêutica é a ciência da interpretação de textos, e mais especificamente está faltando a hermenêutica bíblica, né? Onde eles vão estudar a interpretação e a lei, né, sobre como ler e interpretar as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Entendeu? Então, quando ele fala que a letra mata, ele está falando da letra que ele se refere no versículo anterior. Quando ele diz que o Espírito Santo, né, Deus, na verdade, tinha capacitado eles para serem ministros de uma nova aliança, não da letra. Que letra é essa? Aí a gente volta mais um pouco no texto. E aí ele diz, lá no cadê?
Aqui, ó. Ele diz lá no versículo 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Por quê? Porque a aliança... Eita, agora todo mundo acordou, tá todo mundo chorando. Não, esse é o Josué chorando. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo mais, porque... um chorando pra cá, o outro gritando pra lá, e aí eu não sei se eu consigo ser ouvido. Vamos dar um tempo para poder passar esse turbilhão. Esse turbilhão infantil. Essa é a dificuldade. Essa é a realidade. Essa é a realidade de uma casa com filhos pequenos e onde você não tem um escritório, um estúdio de gravação, não é escritório. Tem que ser um estúdio de gravação com isolamento acústico. Aí você tem barulho de carro saindo, barulho de bebê chorando, criança falando, TV ligada, daqui a pouco começa a gente fazendo barulho na vizinhança, porque eu não fiz cedo o suficiente. É assim mesmo, gente, mas o importante mesmo é fazer. O importante é entregar o que Deus está colocando no meu coração, o importante é entregar esse conteúdo, levar esse vídeo para frente e fazer a coisa acontecer. Então, voltando, e aí ele fala das tábuas de pedra. Então, o que ele está dizendo aqui, quando a gente volta para lá, ele diz ministro de uma nova aliança, não da letra. Que letra é essa? A letra que ele está falando aqui é a letra que foi escrita em tábuas de pedra, ou seja, a lei. Quando ele está dizendo ministros de uma nova aliança, não da letra, ele está dizendo que eles não eram ministros da aliança da lei, ou seja, da antiga aliança, a aliança que foi feita por Deus com o povo de Israel através do envio da lei, das tábuas dos 10 mandamentos e de toda a lei que veio posteriormente. Então ele está dizendo, nós fomos capacitados e constituídos por Deus ministros de uma nova aliança que está escrita nos corações dos homens. Ele diz aqui, nas tábuas de corações humanos. Por quem? Pelo Espírito. Entendeu? Ele diz, versículo 3, mas vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, eu vou ler de maneira, porque ele vai intercalando, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Então, de maneira direta, o que ele está dizendo? Que o ministério, que as pessoas que ele alcançou para Cristo eram a prova que ele precisava, a demonstração que ele precisava do ministério que ele tinha em Deus. E ele diz, o nosso ministério, vocês são o resultado do nosso ministério em Cristo, que são, essa carta foi escrita com o Espírito do Deus vivo nas tábuas de corações humanos, dos seus corações. Então, é disso que ele está dizendo quando ele fala não da letra, mas do Espírito. Então, a aliança que eles, o apóstolo Paulo e seus companheiros, e nós hoje em dia somos ministros, é uma aliança que está sendo escrita pelo Espírito de Deus nos corações humanos, tá? E não uma aliança escrita na pedra, na rocha, na lei, como era antigamente, tá? Então é isso que quer dizer. Então não é a letra, quando fala que a letra mata, aí agora a gente tem um contexto. A letra, que letra é essa que ele está falando? É a letra da lei, escrita em pedra. Os 10 mandamentos escritos em pedra. E por que a letra mata? Por que a lei mata? Ela mata porque ele vai falar isso muito melhor, com mais profundidade, aos Gálatas, se eu não me engano, as Gálatas, acho que é. Não, os Gálatas, se for os Gálatas, a gente vai ver na continuidade, tá? Porque depois dessa temporada, a próxima temporada é Gálatas, tá? Então, eu acredito que seja Gálatas mesmo. E ele vem dizendo exatamente isso, que
a lei, ela traz junto com ela a condenação da morte. Por quê? Porque a lei dizia que seria salvo e justificado aquele que cumprisse todos esses itens da lei. Todos os itens da lei. E se você tropeçasse em algum ponto da lei, você era culpado de todos. E se você era culpado de todos, você era digno de morte. Então, o que ele fala que a lei mata é porque a lei, ela anuncia a justiça de Deus, que é irrevogável, e o cumprimento da justiça de Deus por méritos pessoais, que é impossível para o homem cumprir, o homem natural cumprir. Logo, se é impossível para o homem natural cumprir a lei, quando era promulgada, ela estava anunciando a morte. Por quê? Porque não havia meios, né, da lei sozinha salvar ninguém. Porque ninguém ia conseguir cumprir a lei na sua integralidade. Então é isso que ele está dizendo, que a letra mata. E aí ele diz, mas o Espírito vivifica. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Ele dá vida. Porque na nova aliança, Jesus cumpriu. Ontem nós celebramos, nesse final de semana, né, celebramos a obra de Cristo desde a cruz na sexta-feira até a ressurreição na Páscoa no domingo. Então, essa obra de Cristo gerou para nós e em nós a possibilidade do Espírito Santo vivificar as nossas vidas, mudando então em nós o rumo da nossa história, de um povo, né, pessoas que estavam distantes de Deus, para pessoas que estão agora no reino do Filho do amor de Deus. Pessoas que estavam em trevas, que foram chamados agora e transportados para a maravilhosa luz de Deus, para a maravilhosa luz de Deus. Então, é isso. O Espírito, ele nos traz a vida. E essa vida agora traz um ministério, reflete, né, num ministério de glória. Porque agora, enquanto a letra da lei apontava para nós e nos levava a uma consciência, nos trazia a consciência de que não tínhamos como alcançar a justificação pelos meios que a lei apresentava, ou seja, cumprindo todos os mandamentos, e com isso gerava em nós consciência da morte, né, que era iminente. O Espírito Santo nos aponta, nos mostra, nos revela o caminho, que é Cristo, que cumpriu toda a lei e, após isso, nos abriu o caminho para que Ele é o caminho, né? Para que, se trilharmos esse caminho, possamos, de fato, experimentar a vida através dele. Ok? Então, é isso aí. Então, o Espírito traz a vida. E aí ele diz, o ministério que trouxe a morte... e aí olha só, como é que é simples se as pessoas pararem e lerem, né, o contexto. Tem tanto o contexto anterior como tem o contexto posterior, ou seja, o contexto que veio antes e o contexto que vem depois. No próximo versículo ele diz que o ministério que trouxe a morte, ou seja, o ministério da letra, que ele está dizendo que mata, foi gravado com letras em pedras. Aqui está a resposta de que letra é essa, letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Então pensa, era um ministério de morte, ou seja, era um ministério que anunciava a morte quando a lei foi promulgada. A letra da lei foi escrita, e foi escrita como uma forma de dizer, na verdade não é como uma forma, né? Quando o ser humano, né, quando os homens leram essa lei, eles entenderam, cara, não tem como viver isso, não tem como cumprir, não dá para cumprir. Por isso haviam os sacrifícios, não dá para cumprir.
E aí, mesmo assim, veio com uma glória poderosíssima. Tal glória, veio com tal glória. Sabe uma coisa aqui? Tá. Veio com tal glória que os israelitas, o povo, não tinha como olhar para a face de Moisés diretamente, porque estava brilhando, resplandecendo. E aí o que acontece? Quando Moisés ia subir o monte para falar com Deus, chegava lá em cima, falava. Quando descia, o rosto dele estava iluminado, brilhando. E o brilho era tão forte, mas tão forte, que as pessoas tinham que fechar os olhos e se esconder. Fechava os olhos, não dá para olhar. E aí, só que tinha uma questão. Com o passar do tempo, o brilho na face de Moisés ia diminuindo. E aí o que acontece? Existia um risco, né? O risco era do povo começar a dizer, olha, Moisés, quando ele estava lá e desceu do monte, estava brilhando pra caramba o rosto dele. Agora está começando a diminuir o brilho. Será que Moisés não está em pecado? Será que Moisés está realmente fazendo o que Deus está mandando ele fazer? Porque, já viu, né? Ele está diminuindo, Deus deve estar se afastando dele. Então, o que Moisés fez? Moisés começou a colocar um véu no seu rosto para que o povo não visse o brilho diminuindo. E aí depois ele ia, subia de novo, voltava brilhando todo vapor. E aí ia diminuindo, entendeu? E aí o que acontece é que esse ministério veio com uma glória tão grande a ponto de acontecer isso, de ter até necessidade de Moisés colocar um véu, tanto para que eles conseguissem olhar na direção de Moisés, quanto também para que esse brilho diminuindo não fosse motivo para eles murmurarem e pensarem coisas que não estavam acontecendo. E aí, cadê? Então, bom, ele continua dizendo, né? Por causa do resplendor do seu rosto ainda que desvanecente, mas não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Então, o ministério do Espírito, que é operado através de nós, inclusive, ele não seria muito mais glorioso do que o ministério da morte? Claro que sim, isso não é uma pergunta retórica, né? Ele responde ainda se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Porque se existia uma glória revelada através da lei, e existia de fato, quanto maior glória não vai ser o ministério da graça, do Espírito, que revela para nós caminho de justificação, né? Então, se o que estava se desvanecendo se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. E ele diz, portanto, visto que temos tal esperança, ou seja, esperança da glória que permanece, que é insuperável, mostramos muita confiança. Então, diferente, aí ele até diz, não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem. Na verdade, então a gente demonstra muita confiança, porque não esse ministério de Moisés, a glória estava desvanecendo, ou seja, estava diminuindo, estava se apagando. Mas em nós, o ministério que nós desfrutamos e manifestamos hoje é um ministério que promulga a glória, um ministério que a glória vai crescendo cada vez mais, é de glória em glória. A glória insuperável. Então, ele diz, na verdade a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido na antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. E ele diz que até hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então,
que acontece? Uma pessoa que não está em Cristo, quando ouve sobre a palavra, e especificamente aqui ele fala sobre a lei, né? Que é isso, gente? Um véu cobre o seu coração, no sentido de que ele está fechado, a sua mente, seu entendimento está fechado para compreender a profundidade do que Deus tem para falar com a nossa vida. E é o Espírito que remove esse véu. Sem esse véu retirado, não há mudança real e não há esperança de salvação. Porque o entendimento fica engessado, fica fechado para entrar qualquer mensagem do Evangelho. Então, ele diz, na verdade a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida. A antiga aliança não foi retirado porque, de fato, até o dia de hoje, não foi retirado porque somente em Cristo é que ele é removido. Jesus remove o véu, né? Aquele evento da morte de Cristo mostra o véu do templo se rasgando de alto a baixo, e não é só o acesso a Deus, né? Esse rasgar do véu de alto a baixo demonstra o acesso que nós temos a Deus a partir da morte e ressurreição de Cristo. Mas também o véu dos corações é removido, para que nós venhamos com confiança pregar o Evangelho e com confiança receber a mensagem. E aí ele diz, porque o Senhor é Espírito, o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Ali há liberdade. E aí no final ele diz, e todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então é a glória de Deus refletida em nós, em nossa face, enquanto fazemos aquilo para o qual fomos chamados a fazer, é que nos transforma com glória cada vez maior, nos transforma e se reflete mundo afora. Ok? Bom, encerrou a oração. Já vou encerrar por aqui. Tem uma riqueza aqui, mas essa riqueza eu vou compartilhar no próximo episódio, porque tem a ver com o que vem depois. Tem muitas riquezas aqui, na verdade, né? Eu compartilho depois. Quando alguém se converte ao Senhor, é retirado o véu. O Espírito do Senhor está aqui, e onde está o Espírito, ali é liberdade. Se você está vivendo uma vida e você está se sentindo preso, se você não está, ou se você até percebe que em algumas situações, alguns contextos, você ainda está preso, o que pode estar faltando na sua vida é o Espírito do Senhor. Pode estar faltando na sua vida a direção do Espírito, a liderança do Espírito. E isso só se dá por ato voluntário de convite, né? Aceitação. Você precisa convidar o Espírito Santo para habitar em você e habitar na área que está preso. E além disso, você precisa seguir os princípios do Senhor. Eu preciso seguir os princípios do Senhor. Seguindo os princípios, a gente agrada ao Senhor. Agradando ao Senhor, Ele libera sobre nós aquilo que nós precisamos e desejamos. Ok? É isso aí. Que com a face descoberta contemplamos
Todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Olha isso. Gente, o seu papel, o meu papel, é parar diante de Deus e tão somente contemplá-lo. Eu lembro que o salmista Davi fala isso, que ele tinha prazer em contemplar o Senhor, a beleza da sua santidade. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo isso, ó, com a face descoberta, ou seja, sem nada que possa atrapalhar nosso relacionamento com Deus, contemplar a glória do Senhor. Contemplar a glória do Senhor. E aí ele diz que ao contemplarmos, somos transformados com glória cada vez maior, segundo a imagem de Deus, em Cristo. Tem uma canção, eu não sei se era uma versão de uma canção, não sei, mas eu sei que a tradução dela, tem vários cantores que cantam, fala sobre, ele fala isso, só quero ver você, eu acho que esse é o nome da canção. E ele fala exatamente sobre esse ponto, de como deveríamos contemplar, e através da contemplação do Senhor, nós experimentaríamos a graça de uma maneira poderosa. E somos transformados quando olhamos para Deus, quando olhamos e podemos contemplar de verdade. Nós desfrutamos. É impossível, sabe? Quando a gente começa a contemplar as coisas, é impossível a gente ignorar aquilo de novo. Porque às vezes a gente só olha alguma coisa. Tipo, você está passando pela rua, você olha uma árvore, é uma coisa. Agora, quando você para e começa a contemplar aquela árvore, é impossível você esquecer daquela imagem, é impossível aquilo não te marcar de alguma forma, é impossível você não aprender alguma coisa, é impossível você não ter uma experiência, transformar aquilo numa experiência relevante para você. É o poder de contemplar. Estou respirando que eu preciso mais oxigênio. Para não ficar bocejando toda hora, né? A gente respira. Contemplar. Vamos fazer um acordo? Hoje ainda. Se você viu esse vídeo hoje, se você não está vendo ao vivo, mas o dia que você vê, se chegou nesse ponto, faz esse desafio e tira um dia para contemplar. Só contemplar o Senhor. Só contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor. E depois você volta aqui nos comentários e diz para mim como é que foi. Amém? Terminamos capítulo 3, esse episódio 3. Hoje eu vou te falar, eu estava mais cansado do que eu tinha imaginado. Você com certeza percebeu isso. Eu estava bem disposto no início, mas é uma coisa, né? A gente sentar aqui, né? Eu faço sentado, tem uma mesinha na minha frente, a Bíblia está aqui e tal. Com a rotina que a gente ainda está ajustando aqui com as crianças, às vezes as crianças dormem, às vezes não dormem. Às vezes a gente consegue dormir cedo, às vezes não. Essa noite eu dormi um pouco mais de 4 horas. Né? Então, às vezes eu acordo e tal, eu faço uma atividade física, eu sempre faço uma atividade física de manhã.
nem sempre eu posto, né? Porque nem sempre é o... Normalmente eu só posto quando eu estou fazendo a minha caminhada corrida. Fora isso, normalmente eu não posto essa parte da rotina matinal. Mas assim, eu sempre faço um exercício ainda que seja mínimo, e aí eu meio que dou aquela acordada, né? Faz exercício, tomo um banho gelado e tal, assim. Mas quando eu sento aqui e começo a falar, ali, orar e tudo, o corpo pede, né, aquele descanso. Mas não é hora de descansar ainda, né? E o meu compromisso está entregue, fazer esse momento emocional. Eu não sei você, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu não sei você, o que você está aproveitando sobre esse tempo devocional? Com criança falando no fundo, comigo às vezes bocejando, quase dormindo, quase falando, fazendo a devocional sonambulando. Então assim, não sei quanto você está aproveitando disso, mas eu vou dizer para você que tem sido muito importante para a minha vida. Como eu disse, o que eu estou fazendo é abrindo para vocês. O que eu faço naturalmente é porque, então, mas por que tem um dia? Por que um dia que essa devocional não acontece? Aí, ó, carrinho da equipe que recolhe o lixo passando. Muita coisa. Esse horário, então, esse horário não é bom para fazer isso. Tem que fazer até às 8 mesmo, acabar ali 9 horas e tal. Por que então que tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço? Porque tem dia que eu não consigo parar e separar essa 1 hora por causa das atividades ou por causa do que quer que seja. Eu não consigo parar essa 1 hora de manhã aqui sozinho, né, para fazer. Porque aí vem filho, vem esposa, vem tarefa, vem gente falando, vem trabalho, e aí eu não consigo ter esse tempo aqui para isso. Eu não consigo compartilhar com você. Na medida do possível, sempre que dá, eu faço, né? E aí eu acabo pegando e fazendo o meu tempo devocional fracionado, né? Eu faço o crucial, né? Que aliás, tem uma parte do meu tempo devocional que eu não compartilho com vocês, que é o que eu faço antes de ligar a câmera. Esse tempo eu não faço, eu não compartilho, que é a minha leitura diária, minha oração, né, de intimidade ali com o Senhor. Esse tempo eu não compartilho com vocês. Então todo dia, pelo menos esse tempo eu tenho, né? E aí eu vou fazendo esse tempo devocional ao longo do dia, então fica mais quebrado. Mas o meu alvo, o meu objetivo é todo dia de manhã conseguir, e aí para isso precisa acordar cada vez mais cedo, né? Conseguir ter esse tempo. E aí eu estou abrindo para vocês, né? Então, eu não sei o quanto isso tem beneficiado a sua vida e tem abençoado a sua vida, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou sendo muito abençoado. Eu acho que eu sou o maior beneficiado disso tudo. Eu podia estar fazendo isso sem uma câmera ligada, mas eu não estaria ali na oportunidade de abençoar ninguém. E a minha ideia aqui mesmo que seja uma pessoa, pode ser uma única pessoinha que assistiu os primeiros 10 segundos do vídeo, 1 minuto do vídeo, que seja, nem chegou até essa conversa aqui. Mas se essa única pessoinha assistiu e pegou uma chavezinha compartilhada, um detalhezinho, um princípio que foi relevante para a sua vida, eu te agradeço. Eu agradeço a Deus, te agradeço por você ter feito esse tempo, ter valido ainda mais a pena. Tá? Então esse conteúdo especificamente é um conteúdo que, na verdade, eu estou usando minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, muito mais como um diário e um trabalho pessoal aberto ao público, do que qualquer outra coisa, exceto talvez pelas live sessions. Eu acho que as live sessions têm sido assim, as postagens que eu faço de vez em quando também,
Mas esse conteúdo aqui, ó, de live, o do Clube do Livro, tá aqui, eu dei uma, né, eu comecei e não continuei. Essa semana, se Deus quiser, a gente vai fazer o episódio 01 aí, que vai ser o segundo episódio, né? Se Deus quiser, a gente continua aí, mas esses dois especificamente são conteúdos que eu estou fazendo para mim. É o meu tempo devocional, é o meu tempo de leitura, de compartilhamento. É para mim, é para os meus filhos, é para ficar para a posteridade, depois se eu quiser voltar e ver como é que foi. É o meu tempo de crescimento. Então eu estou aqui compartilhando como se fosse o meu diário pessoal mesmo, só que é um diário aberto, é um diário público. Então se você está aqui, né, olha a minha esposa linda aí, que acabou conseguindo entrar. Obrigado, meu amor. Que Deus te abençoe. Ela está aí lidando com as crianças desde cedo, né? Aí acorda de madrugada para dar de mamar e tal. Então, né, e agora está com as crianças lá em cima para eu poder trabalhar aqui embaixo. Então, e esse tempo é um tempo meu, assim, devocional, que eu estou aqui compartilhando com você, abrindo o jogo, abrindo o meu tempo, né, de devoção. Depois no Clube do Livro vai ser o meu tempo de leitura, né, e os meus aprendizados, e é isso, sabe? E eu faço porque eu tenho esperança de que abençoe alguém, que seja uma pessoa, mas que abençoe alguém, que essa semente germine na vida de pessoas, tá? Então eu tô aqui com esse propósito, eu espero que essa semente vingue. E enquanto isso eu vou fazendo, o que eu falei, esses dois, principalmente esses dois, em primeiro lugar eu estou fazendo por mim, né? Eu estou fazendo por mim no sentido de que é o meu diário pessoal, né? E obviamente não é só por mim, porque não é sobre mim, né? É muito maior do que eu tudo isso. Eu não sei onde vai chegar esse vídeo, eu não sei quem vai ser alcançado, eu não sei como vai impactar a vida de ninguém, mas eu sei que tem potencial de fazer muita coisa pela vida de pessoas. Então, que abençoe a sua vida. Que abençoe a sua vida. Amém? Então, vamos falar com Deus. Terminamos hoje o terceiro capítulo de 2 Coríntios, que é o terceiro episódio dessa nova temporada da Devocional. Tá? E vamos seguindo. Tá? Vamos falar com Deus e pedir aí para que Ele revele em nós a sua glória e nos ensine a contemplá-lo de verdade, para sermos transformados. Amém? Então, oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou com a Tua presença, falou conosco, nos instruiu. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é quem nos proporcionou esse tempo. Fala conosco, nos abençoe, nos direcione, nos ajude a viver e a manifestar este ministério de glória, a contemplar a Tua face, ó Deus, e sermos iluminados por ela, a transbordar essa glória e manifestá-la ao mundo, ó Pai. Deus amado, muito obrigado, porque nós viemos crescer com o Senhor. Deus bendito nos deseja, Deus bendito. Viemos crescer como o Senhor deseja que cresçamos, de glória em glória. Que o Senhor nos abençoe o nosso dia, a nossa semana, e faça o Teu grande nome resplandecer sobre nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Tchau, tchau.